Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal, vai em diante, deixa o seu like, subscreva nesse canal, porque nesse canal nós falamos sobre livro, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Hoje eu estou de volta para mais um vídeo. Eu tenho ultimamente falado muito da teoria do apego, então eu falei muito daquele livro, falei sobre os estilos de apego, apegos evitativos e tudo mais, e já fiz volta de uns 3 vídeos a falar sobre esses estilos de apego. E muitos desses estilos de apego são gerados, especialmente os estilos de apego inseguros são gerados por causa de traumas. E os traumas vêm de geração em geração, então carregamos lá dos nossos pais que carregaram dos pais deles e é uma situação toda. E o estilo de apego é primeiramente definido pelos nossos cuidadores primários, que são esses nossos pais ou as nossas mães. Então, como esses definem tanto o nosso estilo de apego e definem tanto a forma como nós nos comportamos na idade adulta, eu decidi hoje fazer este vídeo com 10 sinais ou 10 comportamentos de pais tóxicos. Quando eu falo aqui de pais tóxicos, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, não estou aqui para ofender ninguém, a dizer que você é um péssimo pai, muito pelo contrário. Toxicidade aqui eu defino como ações ou comportamentos que podem afetar o seu filho ou educando de forma negativa no futuro. Ok? Já que deixamos aqui tudo bem claro, atenção, não estou aqui para ensinar ninguém como criar filhos e não estou aqui para ensinar ninguém como criar o seu filho, mas só venho aqui deixar alguns comportamentos que afetam, que podem causar trauma no seu filho e também que podem influenciar para eles terem um estilo de apego inseguro quando crescerem. Então, aqui vão 10 comportamentos tóxicos de pais tóxicos. O primeiro comportamento tóxico de um pai ou mãe tóxico é colocar as necessidades dele antes das necessidades do filho. Atenção, famílias disfuncionais são famílias cujas necessidades do filho vêm depois da necessidade dos pais. As necessidades dos filhos devem ser priorizadas em uma família para o crescimento saudável e o desenvolvimento emocional, físico e psicológico da criança ser saudável também. Então, quando os pais colocam como prioridade o seu trabalho, os seus vícios ou as outras coisas que eles têm lá acontecendo, acabam negligenciando a criança. Ou melhor, acabam tirando a atenção da criança e colocando a atenção em outro sítio. E assim, nós podemos ter crianças com tipos de apegos inseguros, pois ele pode não receber tudo aquilo que necessita para o seu desenvolvimento saudável. O segundo comportamento de pais tóxico é abuso verbal e abuso físico. Há uma coisa que nós normalizamos muito aqui no nosso país, em Moçambique, é bater nas crianças. Educar as crianças é extremamente necessário, retificar erros e, se for necessário, punir as crianças de forma a eles aprenderem o que é certo, o que é errado, é necessário, pois as crianças às vezes passam do limite. As crianças testam os limites, mas o que acontece muito na nossa sociedade é que a forma que nós nos expressamos com a criança ou a forma que nós tentamos educar é mais ou menos descarregar nele um sentimento que nós temos para poder nos equilibrar interiormente. Então, o que nós fazemos é agredir a criança fisicamente e verbalmente. E se formos a ver, o estilo de castigo que você deve dar ao seu filho deve ser equivalente ao nível do erro que ele cometeu. O que nós percebemos é que um pequeno erro que a criança comete, então ele é sancionado com punições agressivas, como violência, agressão verbal e entre outras coisas. E temos pais que são viciados e por conta do seu vício descarregam toda a raiva, ou melhor, todas as suas inseguranças projetam nos seus filhos. Pais narcisistas também têm tendência a projetar as suas partes negativas no seu filho. E o terceiro comportamento tóxico, eu até decidi fazer esse vídeo porque eu estava a ler o livro da Jeanette McCurry,
que estou feliz por minha mãe ter morrido. Este é um livro exatamente que mostra como é ser criado por uma mãe com problemas mentais ou comportamento narcisista e como é que é ser o filho dourado de uma mãe e os impactos do comportamento de uma mãe em uma criança mesmo até a vida adulta. Se você ainda não leu esse livro, eu realmente recomendo, mas hoje eu não venho falar desse livro, mas sim venho falar dos comportamentos tóxicos dos pais. E que também, né, o comportamento tóxico dos pais que também são inspirados em alguns nesse livro. E o terceiro é que o pai manipula o filho para poder conseguir com que ele faça o que ele quer que ele faça. O pai manipula os filhos, não só manipula os filhos para poder suprir a necessidade dele, do pai ou da mãe, como também manipula os filhos um contra os outros. Criam sistemas de triangulismo, isolando alguns filhos ou falando mal do outro filho com algum filho. Esse é um comportamento muito tóxico, pois quebra a confiança entre irmãos, cria separação na família e não só, começa a criar ressentimento de um irmão para o outro. Então, um pai, em vez de saber comunicar com o filho e pedir e explicar porque que o filho tem que fazer certas coisas, ele manipula. Eu te nasci, então você tem que fazer isso. Eu carreguei tua barriga há tantos anos, então você tem que fazer isso. Não, eu sofri com a sua gravidez, eu passei muito mal, então você hoje não quer me considerar, como se o filho tivesse pedido para ser nascido. Ou pode dizer, não, eu te comprei isso, ou vou te comprar isso se você fizer isso. Ou melhor, amor condicional. Eu vou te amar, você se considerar meu filho se você fizer isso que eu preciso que eu fazer. Quando você não faz o que eu gosto, o que eu quero que você faça, então você não é meu filho. O quarto comportamento tóxico, este é um que até vem lá no livro da Jeanette McCurry, que a mãe trata o seu filho ou sua filha como melhor amigo. Especialmente quando a criança é menor de idade ou ainda é mesmo uma criança. O seu filho não é seu melhor amigo. Não descarrega um fardo de adulto na criança. Você comenta sobre as traições do seu parceiro com seu filho ou sua filha. Você comenta sobre os problemas financeiros com seu filho ou sua filha. A criança simplesmente quer ser criança. A criança não quer ser bombardeada com problemas de adultos. Isso também causa trauma na criança. A criança só quer saber que eu sou amada, estou segura com os meus pais e quer brincar. Ok? Então, o seu filho ou a sua filha não é o seu melhor amigo. Procura um melhor amigo da sua idade para desabafar os seus problemas ou mesmo um psicólogo. Mas a criança não é uma pessoa na qual você deve contar os seus segredos ou desabafar. E ainda esperar com que a criança contribua com alguma informação. Um pouco estranho, né? E o quinto comportamento de um pai ou mãe tóxico: não respeita as barreiras ou os limites dos filhos. Os pais tóxicos são invasivos e intrusivos. Querem mexer no telefone do filho, saber com quem ele fala toda hora. Não só que é querer dizer que você não tem o direito de se preocupar com a segurança dos seus filhos, com o que ele faz. Mas os pais invasivos invadem o quarto do filho sem bater a porta a qualquer momento, mexem nas coisas dos filhos sem ter nenhum tipo de consideração, querem mandar no filho o que ele usa, o que ele não usa. Não respeitam as barreiras e não respeitam os seus filhos como se fossem individualidade. Então, um exemplo de um pai que tem esse tipo de comportamento ou uma mãe, ele pode entrar no teu quarto sem bater a porta e vai lá mexendo nas suas coisas e tudo mais. E quando você pede um pouco de privacidade, ele te responde como: essa casa é minha. Se você não quer, pode ir embora. Então, esse é um comportamento muito tóxico, pois a criança pode crescer e entrar em relacionamentos onde eles não são respeitados, onde as barreiras deles também não são respeitadas. Ou pior, eles podem entrar num relacionamento onde eles abusam das outras pessoas e das barreiras deles. Eles não têm consideração com as coisas dos outros, com a privacidade dos outros. Podem estar aí a mexer no telefone dos parceiros, entre outros.
E o próximo comportamento de um pai ou mãe tóxico é que ele espera obediência total. Atenção, os filhos devem se obedecer aos pais e os filhos devem se respeitar aos pais. Mas os pais tóxicos querem obediência total sem dar chance ao filho a opinar ou reivindicar algo. Os pais tóxicos querem mandar e dominar nos filhos, independentemente de qual seja a ideia dos filhos. Eles querem obediência total, querem tratar os seus filhos como se fossem apenas uns meros seguidores, uns meros obedientes, uns meros escravos. Então, esse também é um comportamento tóxico, pois o filho pode crescer com uma certa falta de identidade. Ele pode crescer e não saber quem ele é, porque tudo que ele é foi implantado pelo seu pai, porque ele devia ser um filho extremamente obediente e obedecer a tudo que o pai diz. Quer dizer, mesmo ele crescendo, ele não tem direito de opinar sobre as suas próprias coisas. Há mães e pais que decidem o que os filhos vão vestir até a idade adulta. Então a filha vai lá: mãe, será que hoje eu posso usar essa blusa vermelha? A mãe: não, filha, blusa vermelha não, usa azul. A criança não tem nem poder de escolher a sua própria roupa. Então, esse também é um comportamento tóxico. E o sétimo sinal de um pai ou mãe tóxico são as críticas excessivas. Atenção, críticas são importantes para o desenvolvimento e o bom aproveitamento do seu filho, mas as críticas excessivas, onde não há nem sequer um tipo de parabenização. Um pai que só sabe criticar tudo que faz o filho pode dar o seu máximo, mas ele só sabe ver crítica. Devia fazer melhor. Não, mas também esse é o direito. Mas também esse é o dever. Você é criança, tem que fazer isso, mas também você devia fazer aquilo. Então, isso destrói a autoestima de uma criança. Ele pode crescer sem ser autoconfiante e não ter confiança em fazer as coisas e ter certeza de que eles podem crescer sem saber que eles são capazes de fazer coisas, pois a autoestima está destruída, pois nunca recebeu um pouco de validação no seu lar primordial. E o oitavo sinal de um pai ou mãe tóxico é que eles competem consigo. Isso é verdade. Há pais que querem competir com os filhos. Há mães que não gostam quando as filhas começam a se tornar mais bonitas que ela. Há mães que querem competir até mesmo pela atenção da filha com as pessoas. Há mães e pais que não gostam de ver os filhos serem bem-sucedidos porque senão vai ofuscar o brilho deles. Há mães que chegam até a dormir com os namorados das filhas. Seu filho, você nasceu para guiar, para crescer, independentemente se ele vai te passar na vida ou não. Competir com seu filho ou sua filha é um comportamento extremamente tóxico. E o nono comportamento tóxico é que eles veem o filho como se fosse uma extensão deles. Não conseguem observar os filhos como se fossem uma individualidade ou uma pessoa nesse mundo com suas aspirações e suas ideias. Eles veem os filhos como se fosse uma extensão delas. Há pais e mães que não conseguiram realizar os seus sonhos, mas querem com que os filhos façam com que os sonhos deles virem verdade. No livro da Jeanette McCurry, a sua mãe queria com que ela fosse atriz. A criança nunca quis ser atriz, mas a mãe tentou ser atriz e não conseguiu, então viu a filha como se fosse uma extensão dela. Esses tipos de pais são extremamente controladores, querem que a criança siga uma certa carreira por bem ou por mal. Não, você tem que ser engenheiro. Como assim você quer ser professor? Você tem que ser engenheiro, você tem que ser doutor, você tem que fazer isso, você tem que não sei o que. E não, a criança é simplesmente uma versão menor dele ou dela. É uma extensão do seu pai. Esse tipo de criança também cresce sem identidade própria, porque tudo que ele sabe é ser o que o pai ou a mãe disse para ele ser. E isso gera trauma. E o último comportamento tóxico de um pai e de uma mãe tóxica é nunca assumir erros e nunca pedir desculpas. Atenção, não é só porque você é pai ou mãe que você está sempre certo. Nós todos somos humanos. Nós todos às vezes perdemos a cabeça. Nós todos às vezes agimos errado.
é muito importante ensinar os nossos filhos a pedir desculpas. Atenção, os nossos filhos não só aprendem com aquilo que você fala, mas também seguem um exemplo daquilo que você faz. Então, um pai ou uma mãe que nunca conseguem se desculpar com o seu filho, não só o seu filho cresce pensando que no mundo ele é incapaz ou ele é que é culpado de tudo, qualquer falha que se comete, ele fica com ansiedade, com medo, porque acha que tudo é culpa dele, ele nunca está correto, ele sempre faz as coisas erradas e ninguém lhe respeita e acaba crescendo com pessoas que abusam dele. Porque ele nunca foi respeitado o suficiente para receber um peço de desculpa, um perdão dos pais. Ok? Então, esses são os 10 comportamentos de pais tóxicos. Vai adiante, deixa o seu like, partilha esse vídeo com mais pessoas e partilha esse vídeo com seu pai ou sua mãe tóxica. E deixa aqui embaixo qual é o comportamento tóxico que seu pai ou sua mãe tem. E vamos ajudar as crianças a crescerem melhor e evitarmos traumas. E até o próximo vídeo.